até a casa do seu Guilhermino para fazermos uma entrevista com ele e para que ele nos conte, deixe lembrança aí para seus filhos, seus netos, seus genros, enfim, seus amigos, sobre a vida dele, alguns fatos pitorescos. Devemos deixar gravado de lembrança, de memória para nós, essa história que ele tem de uma vida toda já vivida e de larga experiência. Com a ajuda do Marcos Paulo, nós vamos passar aí até a casa dele, quando então... Pessoal, já estamos aqui na casa do seu Guilhermino. Agora o Marcos Paulo vai dar um close aí e mostrar para vocês. Aqui seu Guilhermino, e vamos ouvir dele então a narrativa da vida do senhor, né? Sabemos que é uma vida de vida e de longa experiência. Então queremos que o senhor conta aí para nós alguns fatos assim que mais marcaram o senhor, né? Do início da vida do senhor até nos dias de hoje, né? Para ficar aí de lembrança para os filhos, e para os familiares, amigos, né? Se o senhor puder fazer um resumo para a gente, né? Pode ficar à vontade aí. Bem, então eu vou ver se me recordo do início da vida. Pois bem, em 1943, dia 11 de dezembro, casei. Em outubro de 44, nasceu a primeira filha, a Meire. E aí, nesse período, eu comprei aqui a primeira parte de terra e comecei assim a trabalhar. Sem muita experiência, sem muito conhecimento das coisas, mas sempre otimista, esperando que podia haver da nossa parte trabalho assim com uma certa, um tanto quanto com uma prosperidade. Porém, ainda muito novo, sem muita prática, eu comecei a trabalhar, comprando gado para uns, para outros, e fui mais tarde em um nível de comerciante até um tanto elevado, comprando gado, levando, vendendo, e assim quando iniciei. Mais tarde, e a coisa começou a progredir, e Deus começou abençoando o trabalho, e sempre eu naquela expectativa, e tinha muito desejo de possuir as coisas, e trabalhei com muita ansiedade para adquirir. Resultado é que, na maneira que como trabalhava e viajando nesses quase todos os municípios aqui de Caiapônia, Porá, Piranha, Barra do Garça, e comprando gado, às vezes arriscando algumas travessias no Rio Caiapó, a nado, e às vezes uma certa feita atravessava, vou dizer que a comitiva, o rapaz fazendo balsa de braço de Buriti, e transportava não só a pessoa que viajava comigo, mas as outras coisas, reio, e assim foi um longos anos, Rio Bonito, Caiapó, e a certa feita até mais João Afonso, no Caiapó, pertinho do Registro do Araguaia, nós estávamos viajando, e então fomos até Ataiá fazer um atalho, e atravessamos o Caiapó a nado. E quando chegamos na fazenda do meu tio, de Zazi Faria, e ele ficou um tanto preocupado, porque
Caiapó, nesse lugar, é um lugar perigoso, que vem muito lago, na barra do Caiapó com o Araguaia, mas assim, continua em longos anos trabalhando. Interrompendo um pouquinho, o senhor falou em data aí, essa época era a época da Segunda Guerra Mundial, né? Isso não afetou um pouco aí a vida do senhor? Não teve uma... Nessa época não teve nada assim que prejudicasse, Não, comércio, essas coisas não, né? não, acontece que na época da guerra havia dificuldade para a aquisição de algumas coisas, mas enquanto o trabalho rotineiro Não de afetou negócio nada não aqui, né? teve nenhuma preocupação, né? Tudo correu normalmente. E com alguma dificuldade, alguma preocupação da guerra e a escassez, por exemplo, de arame, de sal, e foi muito difícil a aquisição dessas coisas. O que mais prejudicou foi isso. Mas quanto à parte comercial, não prejudicava nada porque correu tudo normalmente. Porém, aí, quando foi mais tarde, em 1955, eu aceitei o Evangelho. Em 56, em abril de 56, dia 26 de abril, eu fui batizado. E aí já começou uma nova vida, uma vida mais diferente, com as transformações por causa da aceitação do Evangelho, conhecimento da Sagrada Escritura, as coisas vêm mudando. O senhor aceitou o Evangelho aqui mesmo, na Palestina? Eu aceitei ali onde eu moro, a Vermelha, ali, na Gualina. Eu estava campeando e cheguei na casa do meu amigo, que era o vizinho lá de fazenda, aqui vizinho de Camburé, e aí ele estava dirigindo o culto e eu sentei para assistir o culto, e ali o pastor me perguntou se eu queria ser crente, e eu disse que sim, e me manifestei aceitando o Evangelho. Então aí continuou aquela vida com as grandes batalhas, grande perseguição, dificuldade muito grande. Porém, mas Deus foi nos dando conhecimento das coisas e eu fui permanecendo com aquele ideal firme, com propósito de permanência no Evangelho, dificuldade, enquanto meu pai, às vezes, certa feita, ele preocupava muito, eu acho que ele preocupava muito, porque me faltava cultura para... e acho que isso ele achou que foi a aceitação do Evangelho, que ele não tinha cultura. Certa feita ele disse que ia pôr meus irmãos no colégio para não ser burro como eu, que ele achava que a aceitação do Evangelho era por falta de cultura e ele pensava em pôr os outros filhos em colégio para que eles melhorassem o conhecimento e não se tornassem cristão como eu. Mas mais tarde ele reconheceu o valor do Evangelho na minha vida, de uma vida de um homem assim, de vida à busca de uma felicidade aonde jamais os homens encontram. Ele, o conhecimento dele que de fato a aceitação ao Evangelho trouxe um grande benefício. Mais tarde ele até desejou que algum dos filhos também aceitasse o Evangelho. Meu pai tornou-se um grande amigo meu mais tarde, depois de ele ver a grande vitória que Deus tinha dado, o progresso do trabalho, a vida financeira começou a melhorar e tudo para mim corria com as mil maravilhas. Crédito nunca me faltou, nunca tive problema, tanto as pessoas quando havia dinheiro, naquela época difícil, não tinha banco, as pessoas às vezes me ofereciam, Guilhermino, você não quer dinheiro, eu tenho dinheiro aí, senhor. Não, eu agora não estou precisando de dinheiro, não, leva o dinheiro, às vezes insistia, e tinha aquela vida, uma vida com muita facilidade. Para a gente adquirir dinheiro, negócio, os homens interessavam muito porque o dinheiro era fácil, porque ninguém tinha, naquela época não tinha correção monetária, não tinha também poupança, os outros pensavam aquelas pessoas assim,
E estava progredindo o trabalho, crescendo, as pessoas sempre queriam pôr o dinheiro nas mãos dessas pessoas. Então aí, certa feita, quando eu viajava aí nesse interior de Goiás, aqui, em Sorá, Barra do Garça, e muitas das vezes nosso dinheiro era pouco e as condições também não eram tão favoráveis. Às vezes, muitas das vezes, nós fazíamos sociedade. Por exemplo, quando morava meu tio, fiz também um esforço com o Valdirino Raimundo, porque ele é também um homem de muita coragem, um homem assim, muito disposto. E o dinheiro era pouco e nós fazíamos sociedade para transportar o gado. Difícil naquela época, que era tudo danado, caiapó e rebonito tudo danado. Então, nós fizemos esse tipo de negócio muitas vezes. E assim sendo, nós continuamos alguns anos dessa maneira. Bom, mas depois que eu aceitei, na continuação que eu aceitei o Evangelho, por exemplo, como Afonso, era uma pessoa que eu, quando passava dias aqui, era o lugar de eu passar uns dias na fazenda dele, porque lá se passava, ele vivia a vida de jejum, de oração, pregação do Evangelho. E eu, quando eu ficava assim, meio assim, muitos dias de trabalho, ia, parece que enfraquecendo na fé, onde eu passava uns dias na fazenda dele, e tinha muito prazer com isso, ficar lá na casa dele, 2, 3 dias, 4 dias, junto com ele, orando, jejuando, pregando o Evangelho. Então aí, quando voltava mais abastecido, mais encorajado, mais assim, mais contente, né, adquirindo mais conhecimento do Evangelho. Cortando um pouquinho, o Afonso é primo do senhor, todo mundo sabe, né? Ele aceitou primeiro o Evangelho do que o senhor ou foi mais ou menos na mesma época? Foi mais ou quase a mesma época, mas eu aceitei primeiro do que ele. Mas o senhor teve alguma influência assim, na vida dele aceitar? Ou foi coincidente, quer dizer, o senhor aceitou aqui, ele aceitou lá, ou teve uma relação entre o senhor e ele nessa aceitação? Eu aceitei o Evangelho aqui e ele aceitou lá, na fazenda dele. E aí, antes dele aceitar o Evangelho, ele teve uma palestra com meu pai e perguntou ao meu pai por que eu tinha aceitado o Evangelho. Ele achou aquilo um pouquinho difícil, diferente, e meu pai mandou que ele me criticasse. Para, às vezes, com as críticas, com a rejeição, eu podia... deixasse de seguir, né? Rejeitasse de seguir o Evangelho. Mas assim, isso aconteceu, e logo assim que meu pai falou com ele, logo assim ele aceitou também o Evangelho. E assim também, depois que nós aceitamos o Evangelho, tanto eu como ele, e aí nós agora vamos pregar para a pessoa muito querida, nosso amigo, Valdirino Raimundo, e nós levamos ele foi na fazenda do Afonso, o Valdirino foi comigo, e lá na fazenda do Afonso, nós pregamos muito para ele, fomos orar, e ele foi numa fazenda fazer uma liquidação de uma pessoa lá, negócio de gado, não sei. Na volta ele pousou no Afonso e nós viemos aqui para a fazenda. E agora nós não largamos ele mais, até que ele aceitou o Evangelho e a família dele. Isso tudo quase é uma época só. Então foi um período muito, muito avivado do Evangelho, e quando surgiu que ele tinha aceitado o Evangelho, Afonso, Valdirino Raimundo, o Evangelho teve assim, vamos dizer, um reforço, né? Um reforço. E disse esses homens, o Afonso, por exemplo, era um camarada de vida torta, bebedor de cachaça, ele ia haver uma mudança dessa, alguém podia dizer, o que é isso? O que aconteceu? O que é, né? Foi uma coisa, foi uma bênção de Deus, porque as coisas aí houve muito progresso no Evangelho. Portanto, agora eu quero ainda me relatar o seguinte, eu dou graças a Deus que o Evangelho veio, a aceitação do Evangelho para mim, no início da minha vida, podemos dizer, eu ainda era moço, estava com 30 anos de idade, meus filhos ainda tudo pequenos, e eu tinha
preocupação na minha vida, porque eu tinha uma vida muito irregular. E eu tinha muita preocupação que meus filhos pudessem ver na minha vida uma coisa que pudesse decepcionar a meus filhos. E eu não desse, para que eu não desse um bom testemunho. Isso me preocupava muito, mas graças a Deus que Deus providenciou para mim essa coisa que eu muito preocupava. E hoje eu fico contente porque meus filhos foram criados no Evangelho, porém, hoje eles quase tudo desejam do Evangelho, mas eles foram ensinados por Deus, orientados por Deus, e hoje eu espero que mais tarde, como a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é uma semente, ela está plantada em uma terra boa, e amanhã pode ela germinar e dar muitos frutos, como disse pregador no livro de Eclesiastes. Há tudo um tempo determinado por Deus. Às vezes a gente desespera e acha, às vezes, alguma preocupação, mas Deus tem seus planos. E um dia isso pode acontecer, de ver no dia a dia as dificuldades, e vendo que o Evangelho de Jesus é o Evangelho da salvação, de orientação, e os homens sendo orientados por Deus, há mais facilidade para viver dias tranquilos, os dias que nós vivemos hoje, os dias atuais, dias de dificuldade, de problemas sérios, e que os homens vão indo de mal a pior. Mas o Evangelho de Jesus pode fazer tudo isso na vida dos homens. E nós temos certeza disso, porque o que o Evangelho fez na minha vida pode fazer na vida de tantos quanto aceitaram o Evangelho. Portanto, aí, Paulo, é o seguinte: graças a Deus que hoje eu fico pensando, Deus tem me abençoado de uma maneira muito maravilhosa. Como diz também no Salmo 128, o homem que teme a Deus será abençoado na sua família. E eu espero e tenho certeza disso, que no futuro, meus filhos, meus netos, é a minha preocupação na minha vida, é a vida de meus filhos, meus netos, quando, às vezes, nessa vida que estamos vendo dia a dia, e então a gente tem preocupação, mas eu acho e creio que Deus vai nos dar um grande contentamento. Assim, por exemplo, que agora já iniciou a conversão de Zé Eduardo, que para mim me traz muita alegria, muito contentamento, porque a minha preocupação com ele era muito grande. Parece que agora ele está muito alegre, feliz, e nós estamos muito satisfeitos na conversão de Zé Eduardo. Portanto, às vezes os meus filhos, eu sei que Deus tem me dado muita vitória. Por exemplo, no Heitor e o Carlos, eu sei que Deus providenciou uma coisa, porque, por exemplo, as Dora, a Tânia e a Sueli, meus filhos não merecem aquelas, vamos dizer, umas pessoas muito distintas, muito boas, uma esposa ajuda ao lado deles na economia, ajudando. Eu sei que isso tudo é bênção de Deus. No caso seu, agora está aqui o Marco Paulo, já ficando já um moço, criado no Evangelho. Eu estou muito otimista que mais tarde vai ser um moço muito importante, né, Marco? Graças a Deus que nós estamos assim, agora que somos vizinhos aqui, né, Marco? E estamos acompanhando as coisas, vendo o progresso, o trabalho. Marco Paulo tem hoje quantos anos, Marco? 10, vai fazer 11 já. Está estudando, é um grande motorista, responsável, trabalhador. Então estamos vendo um grande futuro no Marco, né, Marco? Então as coisas tudo acontecem, a gente está vendo que isso tudo é bênção de Deus. Porque as coisas de Deus é o seguinte: Deus providencia meios de uma maneira que a pessoa vê a recompensa das coisas, né? Vê a vitória. É igual o senhor disse no Salmo 128, né? Lá fala que o homem que teme ao Senhor, né? Verá os filhos dos seus filhos, né? Satisfação. Então, igual o senhor falou, a semente
semente lançada, ela vai produzir frutos, né? Porque, por exemplo, a minha companheira, a Maruca, que sempre foi uma pessoa de muita dedicação no trabalho, e ela muito me ajudou. Teve uma certa época que eu estava em dificuldade financeira, quase que, por exemplo, desanimado, achando que não era capaz de resolver todos aqueles problemas. E a minha vida era anotando, fazendo cálculo, fazendo conta. E ela percebeu, naquela época, que eu estava muito preocupado, muito perturbado, e ela me perguntou por que eu estava assim. E eu relatei para ela que eu estava com muita, com muita dificuldade, achando que eu não dava conta de resolver os problemas. A dívida era muito, foi numa época da crise muito dura, dificuldade de crédito, os agentes financeiros estava tudo difícil, mas ela foi e me deu uma palavra de estímulo e de coragem. Eu disse, não, se acabar este, nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar e Deus usa outro. E isso me deu uma coragem e me deu um estímulo ao trabalho. Eu virei um leão a trabalhar e Deus me deu vitória. Então acho que é muito importante o homem que tem uma esposa e que reconhece e que dá esse apoio ao marido. E eu reconheci isso que ela falou comigo, me deu muita coragem. Porque eu pensava o seguinte, ó, se acabasse, nós já tínhamos trabalhado muito, já tinha alguma coisa, e se isso voltasse de pau abaixo, vamos dizer, então aquilo eu pensava o seguinte, a mulher podia ficar triste, porque me ajudou muito a trabalhar e os negócios, eu fiz na expectativa de ganhar dinheiro, melhorar, mas as coisas estavam andando diferente por causa da época. Mas com essas palavras de estímulo, ela me deu muita coragem. Então isso que eu penso o seguinte, que meus filhos e as outras pessoas que têm uma esposa à altura para ajudar, encorajar nas horas difíceis, é um bálsamo na vida de um homem. Então, às vezes a pessoa, quando a mulher às vezes desespera e diz palavras às vezes duras para o marido, é um desestímulo e ele fica assim, eu não vou dar conta mesmo. Desorienta, né? Desorienta e fica pior. Então, Paulo, é o seguinte, Paulo, eu sei que Deus, como diz Josué, até aqui me ajudou o Senhor, e sei que Deus continuará me ajudando, me orientando, e eu agradeço toda essa vitória, Paulo, que Deus me deu. Toda a vida, antes de conhecer nada do Evangelho, eu tinha muita confiança, eu sempre tirava o meu chapéu da cabeça e disse que Deus vai me ajudar e eu vou adquirir isto ou aquilo. Eu tinha muito desejo, mas sempre confiando na orientação de Deus. Então eu sei que é toda essa vitória que Deus tem me dado, porque sempre depositei a minha confiança em Deus. E diz a Sagrada Escritura que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. O homem que põe sua confiança em Deus, é orientado por Deus, dirigido por Deus, porque a Sagrada Escritura é um livro tão importante, Paulo, que ele tem tudo que a pessoa precisa. Você sabe disso, você está lendo a Bíblia. Então, a Sagrada Escritura é um livro tão importante que ele ensina, ele salva, ele transforma, ele faz tudo na vida do homem. Então há muita facilidade para o homem que tem temor de Deus. E Deus prometeu abençoar o homem que teme a Ele. Então eu sei que tudo isso não é minha capacidade de trabalho, minha inteligência, minha disposição, a minha saúde, mas eu sei que é a ajuda de Deus nas dificuldades. Nunca encontrei qual dificuldade, assim, na parte de arranjar empréstimo, financiamento. Toda a vida tive pessoa, amigo meu, me ajudando, me vendendo a crédito, com toda a facilidade da vida. Então, esse pouquinho que Deus me deu, eu adquiri isso com muita facilidade mesmo, e foi assim, parece que como um milagre do Evangelho, um milagre de Deus, essas coisas que eu nem esperava, com poucas coisas vinha tudo ao meu lado. Então eu sei que às vezes eu falava assim, só Deus pode fazer isso para mim. É Deus me ajudando. Então as coisas a gente reconhece isso igual. Nesse período
bênção de Deus, a vitória. Então, Paulo, era isso que... E para mim era uma satisfação deixar, contar alguma coisa aos meus filhos, aos meus netos, que amanhã, no futuro, nessa gravação, e ainda se eu não me lembrando de todas as coisas que aconteceu, as dificuldades e as vitórias, mas assim, mais ou menos no futuro, ver meus netos, meus filhos, de ver a vitória, e que eles podem saber reconhecer que isso é uma dádiva de Deus. Eu não tive doação, não tive nada. Deus me deu isso trabalhando. Certa feita eu falei com meu pai: ó pai, o senhor sabe que Deus me deu isso tudo trabalhando. E eu agradeço ao senhor porque o senhor era muito famoso, tinha muito crédito. E nunca ninguém deixou de me vender a crédito. Todo mundo que eu ia negociar, comprar, que eu falava crédito, eu tinha facilidade. E eu via que era Deus operando, porque sempre me dá um ano de prazo, me compra de fazenda, compra de gado, livro de juros. Isso é uma operação de Deus, né? É uma operação de Deus porque você dá um ano de prazo, sem juros, sem imputar juros. Milagre, é Deus operando, né? É a operação de Deus na vida, né? Então é isso, viu, Paulo? Eu gostaria de falar muito, contar muita experiência, sabendo que o Marco já está crescendo, né, Marco? Veio guardando a memória. E podíamos dar esse meu avô, ele contou para nós como ele começou a trabalhar. E eu acho que isso, para meus netos, para meus filhos, netos, é como uma orientação para que eles, amanhã no futuro, quando vai começar a trabalhar também, que a vida é essa vida mesmo de trabalho, de maneira que Deus pode ajudar. Então Jesus disse assim, que sem mim nada podeis fazer. A ajuda de Deus, a ajuda do Senhor, a orientação dele é uma coisa muito importante na vida. Então meus netos, existe meu avô, é evangélico, é crente, Deus deu muita vitória. Então isso é uma coisa que eu tenho muito contentamento por isso. Nós sabemos também uma coisa muito importante, é o nome, né, da pessoa, a honestidade, né? Igual a do senhor, por exemplo, o pai do senhor que você já citou aí, isso é meio caminho andado, né? Para os filhos, né? Até a terceira geração que seja, né? Porque a pessoa já recebe aquilo de antepassados, né? Então, como o senhor falou, nós sabemos que toda essa ajuda que o senhor teve partiu de Deus. Mas se o senhor também não fosse uma pessoa honesta, trabalhadora, o senhor não teria essa possibilidade que teve também, né? De receber assim, a ajuda dos amigos, etc. Né? Então, sabemos que esse nome do senhor hoje, de agora, de tempos atrás também, né? É ser valioso para todos nós, né? E sabe, quer dizer, eu penso assim que nós, os filhos do senhor, temos também uma responsabilidade de zelar pelo nome do Senhor, né? Pela época, pelo que o Senhor foi, né? Quer dizer que isso também é muito importante. E mais importante ainda, seguir o Evangelho, né? Que é o que o Senhor falou. Que é uma coisa que eu acho também muito fácil de se fazer, é igual o Senhor disse, ler a Bíblia. Porque na Bíblia tem solução para todo problema, né? E é tão fácil, basta a pessoa saber ler, né? Mesmo que não sabe ler, pode ouvir de alguém que sabe, né? Mas, infelizmente, poucas pessoas têm se interessado por isso, né? E, como diz Salomão, a vida é um sopro, né? É passageira, né? Então, acho que é muito válido. A pessoa que tem aí o Evangelho, como diz o outro, vai cumprir com a obrigação de ter passado pela vida, né? E passado bem, né? Ter garantido aí uma boa vivência, né? Uma boa, assim, tradição. Porque é muito importante a gente saber disso, dessas coisas, por isso que eu pedi ao senhor aí que deixasse para nós gravado alguma experiência do senhor, né? E sabemos que, como o senhor disse, não vai lembrar de tudo agora, mas já foi bastante quase, né? O senhor falou e vai ficar assim, bem gravado e vai ajudar bastante, né? Então, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, se o senhor lembrar, tudo bem, se não tem importância, né? Fora, tirando assim do Evangelho, o senhor já disse uma coisa boa,
mas sempre todas as pessoas têm uma experiência na vida assim de o que mais ele gostou de fazer, né? De ter feito, e o que ele menos gostou de fazer também, né? Então, se o senhor lembrar, eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que menos o senhor gostou de fazer, quer dizer, o que o senhor fez e